hoje eu vou fazer um react, tá? Fiquem com o vídeo. Hoje está um lindo dia para destruir aos. E aí, terror? Oxente, o que você está fazendo ao que sua tinta vencida? Eu só vim aqui dizer que eu já terminei de separar as perguntas do erro respondi 2. Ah, eu tinha esquecido disso. Tudo bem, vamos logo. Michizuki Ataque, você e o Ink são amigos? Não, ele é apenas o meu editor, e se a sua pergunta não aparecer nesse Gente, desculpa pelo barulho, tá? vídeo, a culpa é toda dele. Dedimus, qual o seu papyrus favorito? Buga, buga! Você tem alergia a alguma coisa? Eu tenho alergia à tinta. Last British Sans. Existe uma versão Last British do Error? Não, mas eu fiquei curioso em saber quem seria o meu gaster. Você já viu o Last British Sans? Quem? Oxe, mas o que é isso? Ink, tira essa anomalia estranha daqui. O King Multiverse está me seguindo faz tempo. Pode convencê-lo a parar? Está começando a ficar difícil fazer o meu trabalho. King Multiverse poderia parar de perseguir a Core. Oxe, mas ok. Cross Sans, podemos ser amigos? Claro, e me perdoe por roubar a sua alma aquele dia. Você realmente odeia o Ink. Sim, te odeio demais, Ink. Jogador joga. É verdade que você gosta da Core Frisk? Não. Quando a pergunta é para mim, você cala a boca, sua tinta velha. Seus inscritos merecem saber a verdade. É verdade que você é marionete do King Multiverse? Não. Ah, vai a merda a todo mundo. Davinho Esperdião. Error Sanes, porque você não volta para sua antiga aldeia e volta para você ter o seu final feliz novamente graças ao seu poder. É porque para mim agora um final feliz só vai ser quando eu finalmente destruir todas essas anomalias. Ben 10 Rato. O que você acha dos seus chips com o Link e Core? Eu acho tudo uma falta de respeito comigo. Mentira, o da Core ele até gosta. Ignorem essa merda. Vírus 404, porque o King Multiverse é o seu rei, sendo que você não tem nenhuma alma. E um salve para você, Vírus. E isso é verdade. King Multiverse, você não é mais o meu rei. Nick Chan. Error, como a ser amado por uma fã Gil. E quem é essa fã Gil que eu nem sabia que existia? Adoro o teu canal. Opa, muito obrigado. É verdade que você tem a fefobia? Sim, ou seja, é melhor ninguém me tocar. Geve, qual é o seu vício de comida? Chocolate, adoro chocolate. E o Biokinesis, quem é mais forte, você ou o Error original? Mas é claro que sou eu. As versões são 20 vezes mais forte do que as versões originais. Existe uma versão King Multiverse Sanis. Tomara que não. Oniashira, o grande deus do multiverso, poderia me dizer qual é a sua alma favorita? Minha favorita? É uma pergunta muito interessante. Bem, eu acho que gosto do Batalha porque é de lá que veio meu pai. Você sabia que o Infected é o seu irmão? É mentira, aquela cópia do Horror Sans assassino sujo de irmão não é o meu irmão, é... E calma, pai, não surda não. Como ficar dentro de um livro? Ele falou que é muito legal. Mas, Error, como é viver sabendo que existe a chance de existir um luz de error? Não dá ideia para a fandom não. Você saber que a fandom é retardada. Felipe Carreira. Sukiller Sans é uma rota que segue o universo original com uma variável genocide. Você considera ele uma anomalia? Mas é claro que sim. Ele nunca deveria ter se juntado a Shara. Storyzift Shara, porque o King Multiverse aparece nos vídeos, mas o Error 404 não. Ele acabou de aparecer. Sabia, Error, que tem uma incrível que você consegue matar o Ink. Mas pena que você deleta a Oz e ela vai ser deletada. Mas é muito ousada essa Shara. Por causa disso irei deletar Storyzift. Só por cima do meu cadáver. Cristina Bueno, qual seu personagem preferido de um detalhe? Não pode ser Sans ou Papyrus. Eu gosto do Metaton quando ele ainda era um quadrado. As outras formas dele é muito feio. Qual sua música favorita de Friday e de Funk? Não fale esse nome aqui. Alguém disse Friday Night Funkin'? Opa, fala aí, Error, bora jogar uns Friday Night Funkin'. Tudo bem, mas depois você sai fora. 3, 2, 1, go!
Tudo virou uma bagunça. Bom, galera. Filma algo que muita gente deve achar que tem a mesma história de horror Talion, ou que é uma grande piada. E um louco Se você fala tchau, cara. Aí fica bom, galera. Aí fica tchau. Aí você desliga o vídeo. Ah, tá. Desculpa, galera. Eu vou reagir agora a este. Mas eu digo a vocês que o Horrorfell tem várias coisas diferentes, e que não é uma piada. O Horrorfell tem duas versões, uma é canon, ou seja, é a canônica, e a outra é da Fanon, ou seja, é feito pela Fandom. Bem, eu irei contar a da Fandom e por vários motivos. O primeiro motivo porque o mais reconhecido é o da Fandom, onde tem um horror sans sem uma mandíbula, e o outro motivo é porque o Horrorfell canônico foi abandonado, porque o último sinal de vida desse universo foi em 2018. Ou seja, então é melhor falar o que a Fandom preparou para a gente. Mas não se preocupem, o da Fandom não tão diferente assim do canônico. Mas, fala as suas anomalias. Hoje eu irei falar a história de Horrorfell. Tudo começa com Frisk e Flowey fazendo uma rota neutra, aonde eles deixaram os monstros fortes vivos e os monstros fracos eles mataram. Então quando eles chegaram no final lá no castelo onde ela tinham que lutar com Asgore, eles conseguiram o matar assim vencendo a batalha. Frisk pegou a alma de Asgore para sair do subsolo, já que para um humano passar pela barreira ele precisa de uma alma de um monstro, enquanto Flowey precisava de uma alma humana. Por sorte na sala do trono tinha 6 almas humanas. Flowey podia pegar umas delas e sair do subsolo. Porém quando Flowey foi pegar uma, Frisk o traiu atacando até que ele morresse. Então Frisk saiu do subsolo sozinha, depois de ter matado vários monstros e deixado o subsolo sem um rei. Os monstros do subsolo eles precisavam de um rei para comandar o subsolo. E uma coisa que tenho que falar para vocês é que diferente de Horrortalion, onde a Toriel voltou a ser rainha e depois foi banida porque ela queria ter paz com os humanos, mas os monstros não queriam isso, já que Frisk matou muita gente. Em Horrorfell a Toriel ela nunca foi voltar para o trono. E o motivo é que a Toriel ela foi mandada para as ruínas pelo próprio Asgore, porque ela foi considerada uma traidora por manter Shara em sua casa em segredo. Depois que Asgore descobriu ele envenenou Shara e baniu a Toriel. Por causa desse título a Toriel nunca poderia ser rainha novamente. Então o monstro escolhido para governar o subsolo foi nada mais e nada menos do que Papyrus. Papyrus ele sublíder da guarda real. E as pessoas confiavam nele, porque Papyrus era bem poderoso responsável. Então Papyrus virou o novo rei do subsolo. Enquanto Sans, por ser irmão do Papyrus, ele virou sub-rei. Ele odeia ser sub-rei, mas pelo menos agora que ele é superior a todo mundo menos o Papyrus, ele pode tomar suas mostardas o quanto bem. Papyrus e Sans estavam sendo ótimos reis. Papyrus fez com que a população do subsolo não entrasse em uma crise, e nem entrasse em pânico. Ele tirou a lei que o Asgore tinha feito, que era matar ou morrer, porque se as pessoas continuassem a se manterem a situação só iria piorar. Papyrus ele conseguiu fazer o subsolo ser melhor do que era antes, e Sans ele dava os melhores conselhos para o seu irmão, ou seja, os dois foram os reis melhores do que Asgore. Porém um dia o núcleo parou de funcionar, e o motivo era porque a Frisk matou muita gente que trabalhava lá, e por falta de trabalhadores o núcleo não estava funcionando perfeitamente, e isso podia ser um grande problema mais para a frente. Então Papyrus ordenou que os guardas reais que protegiam o Outland trabalhassem no núcleo enquanto todos aceitaram a ideia, menos Undyne. Undyne estava com muito ódio de Frisk por ter matado Asgore, porque Asgore foi como um pai de Undyne, então por esse ódio ela queria que Papyrus arrumasse uma guerra contra a humanidade, e se ele ficasse perdendo soldados ele nunca poderia fazer uma guerra. Porém Papyrus disse que uma guerra seria a última coisa que ele iria fazer naquele momento. Mas ele falou que se tudo voltasse ao normal ele pensaria no caso dela. Então Papyrus e Sans conseguiram fazer tudo voltar ao normal. O núcleo já estava funcionando perfeitamente e o povo do subsolo estava em paz novamente. Então Undyne novamente foi até o Papyrus para ver se ele iria fazer uma guerra. Porém Papyrus disse que realmente ele não podia fazer uma guerra, pelo simples motivo que se uma criança humana já fez um enorme estrago, imagine um monte de humanos, adultos armados. Os humanos apenas iriam matar eles aos poucos. Undyne ficou com tanto ódio depois de ouvir isso que deu um ataque surpresa em Papyrus, acertando uma lança em seu olho, fazendo um enorme ferimento, assim fazendo Papyrus entrar em coma. Sans vendo isso ele rapidamente foi até Undyne para atacar, porém Undyne já estava preparada para o Sans, então ele jogou uma lança por baixo de Sans.
assim acertando sua mandíbula e perfurando sua cabeça. Então naquele dia Sans perdeu sua mandíbula e uma parte de sua cabeça. Sans com muita dor soltou um Gaster Blaster em Undyne, mas esse Gaster Blasters apenas jogou ela pra longe. Enquanto isso Sans pegou Papyrus e teleportou os dois para Snowdin. Quando Undyne voltou para a sala do trono e viu que o Sans e Papyrus não estavam mais lá, ela tinha pensado que eles haviam morrido e virado pó. Então, para ela não ser considerada uma traidora, ela fez com que a morte dos dois fosse um acidente terrível. O povo do subsolo lamentou a morte de Sans e Papyrus, mas depois disso quem ficou no trono foi Undyne. Porém, Undyne não esperava que a sala do trono tinha uma câmera, e quem estava gravando tudo era a doutora Alpes e Metaton. Os dois sabiam que Undyne atacou os dois reis e que eles ainda estavam vivos. Undyne, quando percebeu isso desesperadamente, pediu para que prendessem a doutora Alpes, por traição, e que destruíssem Metaton porque ele podia ter tudo gravado dentro de seus arquivos. Então Alpes, sabendo disso, ela se escondeu no laboratório secreto onde ficam os amalgamos, e o Metaton ele se escondeu em algum lugar em Outland. Os dois desapareceram e foram considerados mortos por muitos. Quando Undyne e ela virou rainha, ele forçou muitos monstros a se tornarem guardas reais. A Mufete e o Grilbis eles viraram líderes da guarda reais, e o Napstablock, por ser primo de Metaton e Metaton ter ficado muito tempo com Alpes e souber algumas coisas de ser um cientista, Napstablock virou cientista real de Undyne e o braço direito dela também. Napstablock, sabendo que seria inútil em batalhas e não queria decepcionar a sua rainha, ele fez uma forma robótica para ele mesmo superpoderosa, assim virando máquina de combate de Undyne. Enquanto isso, Sans e Papyrus eles estavam em Snowdin. Sans ordenou para as pessoas de Snowdin para que não falassem para ninguém de fora que eles ainda estavam vivos, porque se a Undyne soubesse, ela iria querer matar os dois. Então Sans ficou esperando seu irmão a sair do coma. Muito tempo se passa e Undyne faz o subsolo ser realmente um inferno. O povo do subsolo entrou em decadência, ficaram com uma crise econômica. Todos os recursos iriam para os guardas reais. E Napstablock, toda vez que via alguém reclamando da rainha, ele mandava prendê-los imediatamente. A Mufete ela comandava os soldados de Waterfall, enquanto Grilbis comandava os soldados de Outland. Enquanto passavam os dias, vários humanos caíam no subsolo e morriam. E um dia Papyrus finalmente acordou, porém Papyrus, ele acordou louco. O ataque de Undyne fez com que o Papyrus perdesse o juízo, tanto que ele ainda acha que é rei. O Sans ele ficou todos esses dias sem comer nada, e o motivo é porque ele estava sem sua mandíbula, ou seja, é impossível ele comer alguma coisas. O Sans ele conseguiu convencer o Papyrus a nunca sair de Snowdin. Quando o Papyrus viu que os monstros estavam com fome por causa da crise que eles estavam tendo, Papyrus disse: "Porque quando um humano cair aqui, vocês não o atam e comem a sua carne?" Depois que Papyrus disser isso, as pessoas de Snowdin viu que ele estava bem diferente e que perdeu a sanidade, junto com seu irmão Sans, que ficou louco por toda hora estar sentindo uma dor insuportável por causa da sua fome. Bem, de certa forma as pessoas de Snowdin seguiram os conselhos de Papyrus, porque senão eles iriam morrer de fome. Viram? Horrorfell é bem diferente de Horrortale normal. Error, o King Multiverse quer que a gente faça um cachorro quente para ele. Mas que merda, agora não dá, a gente está fazendo vídeo. Não se preocupe, Error, eu já recomendei um cachorro quente de universo aleatório, agora é só falar que foi a gente que fez. Ai, finalmente você conseguiu colocar essa mente suja de tinta para funcionar. Bem, vamos continuar a história. Bem, muito tempo se passa e finalmente cai outro humano. E esse humano se chama Lisa, que por algum motivo o criador colocou o nome dela com C. Quando a Lisa cai no subsolo, ela encontra Flowey, e esse Flowey é a reencarnação do outro Flowey que ajudou a Friska a sair do subsolo. Depois de uma curta apresentação, Flowey toma um ataque, mas não se preocupem, ele ficou bem. Porém ele falou para a Lisa que teria que sair dali. E o motivo dele ter saído é porque a Toriel estava vindo. Quando Toriel viu a Lisa, ela foi bem gentil com ela. Ela levou a Lisa até a sua casa e ofereceu várias tortas para ela. Até ofereceu um quarto para a hóspede. Porém Flowey ele sabia que aquele lugar não era seguro, então ele tentou acordar a Lisa. Porém Toriel apareceu e o prendeu. Quando a Lisa acordou, ela foi ver aonde estava Toriel. E ela estava dormindo.
Depois a Lisa ouviu alguém pedindo ajuda. Ela seguiu até o porão da casa e viu que quem estava pedindo ajuda era Chloe. A Lisa tenta ajudar Chloe, mas a gaiola tinha uma armadilha assim matando a Lisa. Porém a Lisa ressuscita. E o motivo é porque a Lisa tem uma alma diferente das outras. A alma dela é a do medo e a alma do medo, assim como a alma da determinação, tem o mesmo poder de ressuscitar. Vocês já devem estar ligados como isso funciona. E não, a Lisa não é parente da Beth. Já chega dessa piada, já não tem mais graça. Depois a Lisa foi tentar salvar Chloe novamente. E ela conseguiu. Quando ela liberou Chloe, ele disse para ela para não confiar na Toriel, porque ela só estava engordando a Lisa para devorá-la depois. A Lisa, depois de descobrir isso, ela tenta sair dali. Porém Toriel agarra, mas Chloe a salva usando suas raízes. Então naquele momento a Lisa tem a opção de poupar ou matar Toriel. A Lisa decide poupar, e logo ela junto de Chloe sai das ruínas e vai para Snow. A Lisa, quando foi para Snowdin, ela se deparou com Sans e Papyrus. Papyrus, quando vê a Lisa, uns jogos mortais para ela. E eu não vou mostrar como foram esses jogos, porque como vocês podem ver, Snowdin está tendo uma overdose de ketchup. E um é mais desagradável do que o outro. E ela lamenta às vezes que a Lisa morre. Mas quando a Lisa passa de todos os jogos, o Sans começa a achar que ela está trapaceando e tenta matá-la. Porém Chloe o salva. Mas Sans arranca umas pétalas de Chloe e logo teleportam. Depois disso Papyrus consegue capturar a Lisa e a prende em sua prisão. E lá o criador do Undertale faz uma participação especial. Depois disso, Sans queria se desculpar por antes e levou a Lisa e Chloe para o Grilbis, que no caso agora era Temi, porque o Grilbis, quando virou um guarda real, ele vendeu tudo para as Temis. E bem, é aqui onde eu vou terminar o vídeo, porque o Horfel canônico, como eu disse antes, foi abandonado. E o Horfel da fandom ainda está sendo feito. Então não tem nada mais para mim falar aqui. A Phase Horse estava incompleto, porque você colocou ele como opção. Porque os inscritos ficaram me enchendo o saco pedindo Horfel. Espera aí, em que universos você pegou o cachorro quente do King Multiverse? Eu peguei do Hortale. Em que seu merda você deu cachorro quente de carne humana para o King Multiverse? Mas que merda de cachorro quente foi aquele que vocês fizeram? Opa, me desculpa, mas o meu chefe está me chamando. Eu sou o seu chefe e agora vocês irão sofrer. Meu Deus! Mas que caramba, da onde está vindo essa música? Flash, Opa, fala aí, Error, meu bom. abaixa esse volume, seu parasita de merda. Me desculpe, mas não dá para ouvir nada, Error. Eu mandei abaixar esse volume, caramba. Poxa, me desculpa, Error. Por acaso você estava dormindo? Não, eu estava indo para o show da Hatsune Miku. Nossa, mas que legal, Error, posso ir também. Mas é claro que eu estava dormindo, caramba. Poxa, me desculpa, Error, eu não sabia que já era hora de dormir. Afinal, não dá para saber o horário aqui, já que aqui é tudo branco. Tá, tanto faz. Eu vou voltar a dormir e se você fizer qualquer coisa que me acorde, eu irei destruir sua existência. Espera aí, Error. Você poderia me fazer um favor? Você ainda tem a cara de pau de querer que eu te faça um favor? Eu vi que você montou um canal de histórias sobre os universos alternativos já faz meses, então você poderia fazer um vídeo sobre os cenas de Underswap e os cenas de Dance Tale para mim. Por que diabos você quer que eu faça um vídeo sobre esses bebezinhos da mamãe da fandom? Porque os dois são ótimos mods de Friday Night Funkin'. Eu sabia que você estava demorando demais para falar sobre esse jogo. Então, Error, você vai fazer um vídeo sobre os dos dois. Mas é claro que não. Vai se lascar, seu parasita folgado do caramba. Eu não vou mexer no meu canal só por sua causa. Tudo bem, Error, eu entendo. Então bora jogar uns Friday Night Funkin'. Quer saber, eu mudei de ideia. Que bom, Error. Qual dos dois você vai fazer? Eu acho que tive uma ideia melhor. Fala as suas anomalias.
Hoje eu vou falar sobre Dustrust, uma AO que se passa em Underswap, mas antes de contar essa história de uma vez, eu irei resumir um pouco Dust Tally para que não fique confuso para algumas pessoas. Bem, Dust Tally é uma AO onde se passou literalmente 300 rotas genocidas. Sans, vendo que nunca iria conseguir vencer o humano, ele decidiu fazer algo terrível. Ele queria adquirir mais Love, que é uma sigla de level obtido por violência. Então, para Sans conseguir Love, ele teve que matar todos no subsolo. Porém, quanto mais ele matava, mais louco ele ficava, se tornando o Sans que é hoje. Bem, em Underswap aconteceu a mesma coisa. Underswap sofreu 300 rotas genocidas. Então Papyrus teve que sacrificar as pessoas no subsolo para conseguir Love. Porém, quando ele foi matar o seu irmão Sans, conhecido como Blueberry, ele deu uma autodefesa, assim matando Papyrus. Então todo o Love e a loucura foi para o Sans. Então ele queria terminar o trabalho de seu irmão e conseguir mais Love possível, para que por uma vez por todas ele conseguisse matar o humano, não importa o custo. Quando o humano chega no último corredor, ele vê que tudo lá está destruído e lá na frente ela consegue ver Blueberry. E quando ele chega até o Blueberry, ele apenas fala para eles irem direto ao ponto. Sans, ele estava muito mais forte do que humana, afinal ele conseguiu muito mais Love do que ela. Então Sans, ele começou a falar para ela que por culpa dela ele teve que matar todos os seus amigos e todos que ele amava, e que ele iria terminar o trabalho de seu irmão. Que ele conseguiu ter 2 espadas roxas, e eu acho que o motivo é porque, assim como o Papyrus de um detalhe normal, ele queria ser um guarda real, e já que os guardas reais são cavaleiros, eles devem possuir espadas. Bem, essas espadas não estão aí à toa. Blueberry usa elas para se defender das facadas da humana, porém ele não usa elas para atacá-la. Ele preferiu usar os seus ossos e Bester. Blasters. A luta foi bem difícil para a humana, porém no meio da luta o Blueberry começou a ficar cansado e não conseguia mais lutar. Então Char aproveitou a oportunidade e o atacou. O ataque não fez quase nada. Eu falei que ele estava mais forte e não falei? Mesmo que o ataque não fez quase nada, isso já foi o suficiente para ele ficar irritado. Agora ele realmente está lutando a sério, tanto que ele está usando as suas espadas para atacar, e esses ataques são muito irritantes. Olha só, além dele poder usar a PR, ele tem uma voz. Bem, depois disso o Blueberry usou seu ataque especial, que não tinha nada demais, ele apenas invocou os clones do espírito do Papyrus que fez a humana cair num precipício cheio de ossos. E se ela não sair desse precipício a tempo, ela seria fuzilada por vários ossos. Apenas o básico. Bem, o Blueberry desta vez não ficou cansado, porém ele usou tantos ataques poderosos que sua espada perdeu seu poder. Então quando ele foi usar PR no ataque da humana, ele não conseguiu usar PR. Então como consequência ele foi atacado em cheio. A minha. É. Uau, essa batalha foi bem tensa. Eu não sei se falei isso antes, mas essa Fangame ganhou uma versão 2. Eu só não sei se foi feita pelos mesmos criadores, mas essa versão 2 deixa tudo mais tenso. Vamos ver como que ficou a fase 2 na outra versão.
se você achou que o Blueberry morreu por aí, você está enganado. A determinação de Alphys brilhou dentro de Blueberry. Bem, aqui Alphys trocou com a Undyne, então não é estranho ela ter determinação. Bem, a determinação da Alphys fez Blueberry voltar metade do seu HP. No meio da luta, a Blueberry começa a ter uma esquizofrenia e começa a falar com o Papyrus, sendo que ele já morreu. E a esquizofrenia dele fica tão forte que até a humana consegue ver o Papyrus. Bem, a humana já matou ele várias vezes, então não acho que ele vai fazer algo grande. Eu retiro o que disse, mas essa luta fez a determinação de Blueberry ficar muito mais forte. E não sei se vocês sabem, mas a determinação é uma fonte poderosa que os corpos dos monstros não podem suportar. Então o Blueberry ficou derretendo aos poucos. Então ele, sabendo que iria morrer, ele decidiu usar o seu último plano. Sai daqui, seu demônio! Pois é, o Blueberry aproveitou os ataques da humana para conseguir absorver as almas humanas. Bem, de acordo com o meu conhecimento, ele vai virar um Ultra Sans. Bem, infelizmente nós nunca iremos saber, porque o criador do Dustrust, que se não me engano se chama Salco, desistiu de continuar o jogo com uma treta que rolou. Eu não sei de nada sobre essa treta, então não perguntem nada a mim. Mas por sorte a Fandom decidiu continuar o projeto. Então bora ver o que a Fandom deixou para a fase 4 do Blueberry. Esperem aí. Antes de a gente ir para a fase 4, eu quero pedir para vocês entrarem no meu Discord. E também aproveitem e deixem o like, porque eu sei que vocês esqueceram. Mas então o link do Discord vai estar na descrição. Entrem lá e fazem o que as pessoas fazem de bom no Discord. Eu realmente não sei para que serve o Discord, desculpem. Mas chega de enrolação e vamos logo continuar. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Mas que droga é essa? O Blueberry virou um blaster gigante. Esse não pode ser o Blueberry que nós conhecemos. Olha só, Error. É o Cave do Friday Night Funkin'. I am going to post not safe for work in #general. O que já deu? Explodece essa merda. Ué, Error, mas e o vídeo? Que se dane o vídeo, você estragou ele todo fresh. Então eu posso terminar ele para você. Faça o que você quiser. Opa, valeu, mano Bruno. Bem, essa transformação do Blueberry se chama Divine Horror, ou Horror Divino traduzido para o português, mas eu vou chamar ele de Tab. Bem, a fanbase não fez uma fangame boa o suficiente para mostrar como foi essa luta, mas a fandom mostrou como seria o final.
Ô louco, mano. Parece que quem saiu vitorioso foi o Tabi. Bem depois disso o Blueberry soltou as almas humanas e pela primeira vez viu a superfície, e por uma vez por todas conseguiu terminar o trabalho que seu irmão estava tentando terminar já faz muito tempo, mas infelizmente, sem as almas humanas o Blueberry não podia ficar mais vivo, então infelizmente ele também acabou morrendo. Bem, o vídeo foi esse. Eu poderia dar uma despedida boa, mas não sei como eu vou fazer isso, então eu apenas vou desligar a câmera aqui. Todos já devem saber que Underswap e Underfell são os universos alternativos de um detalhe mais famosos. Então alguém tem a ótima ideia de juntar as duas aulas, então fizeram duas versões. A do Swapfell, que é o Underswap com as regras do Underfell, que as pessoas boas são más e as pessoas más são boas. E o Fellswap é onde é o Underfell com as trocas. Mas fala as suas anomalias. Hoje eu irei falar de dos melhores universos alternativos. Sendo assim o Swapfell, porque a fandom conseguiu estragar Fellswap. E se você não acredita, fique sabendo que essa tem até um mangá. Mas antes de começar o vídeo, por favor deixem o like e se inscrevam no canal, pois aqui nós trouxemos histórias sobre esse universo que nenhum brasileiro fala. Então bora pro vídeo. Bem, tudo começou com a guerra entre humanos e monstros, onde os humanos saíram vitoriosos e prenderam os monstros em Monte Ebot. Então o rei Asgore e a rainha Toriel fizeram com que os monstros vivessem lá, já que eles não iam conseguir sair já que os humanos os prenderam. Aqui o Asgore e a Toriel têm dois filhos, um é Asriel, e o outro é o Monster, que porém esse é adotado. Asriel, ele era um cara bem babaca e cruel, porque ele sempre quis entrar na guarda real, então ele quer mostrar a todos que é durão. E o Monster, que ele já é bem educado e bondoso. Então um dia caiu um humano no subsolo, e esse humano era Frisk. Então no primeiro monstro que Frisk viu foi o Monster Kid, e logo eles viraram amigos. Então Monster que pediu aos seus pais que eles podiam adotar Frisk. É claro que não foi assim do nada, eu só botou resumindo a história. Então Asgore e Toriel acabaram aceitando. Então eles viveram juntos assim por muito tempo. Até que um dia Frisk ficou doente e a ponto de morrer. A seu último desejo era ir para a superfície pela última vez. Então Monster que pegou sua alma e cruzou na barreira. E logo foi até a vila dos humanos para enterrar o seu corpo. Porém os humanos daquela vila acharam que Monster Kid tinha matado a Frisk, então eles o atacaram. Porém Monster Kid já era bem bondoso, ele não revidou. Então acabou morrendo também. Toriel, sabendo que seus dois filhos tinham morrido, e um foi por causa dos humanos, pelo ódio ela fez com que todos os humanos que caíssem no subsolo devem ser mortos. Asgore teria aceitado no começo, porém ele gostava de Frisk, então ele não aceitou essa nova lei. Então Toriel jogou um feitiço nele, fazendo a sua coloração ficar preta. Isso era um sinal que mostrava que Asgore não é mais do reinado, e logo ela o baniu para as ruínas. Diferente do Asgore do Underfell, que mesmo sendo um rei cruel e tirano, ele ainda conseguia fazer seu papel de rei, que é não fazer seu povo entrar numa crise. A Toriel, sendo uma rainha cruel e tirana, ela fez uma crise também por não saber comandar direito o seu povo, e também por focar mais na guerra da humanidade. Não é tão sério igual ao Hortalho, mas isso foi o suficiente para deixar algumas cidades pobres, que foi no caso de Snowdin. Por isso todo mundo nessa aula é ganância. Depois de muito tempo, caiu outra humana no subsolo. Desta vez caiu Shara, e o primeiro monstro que ela vê é Temli, e sim igual a Underfell, que o Flowey acompanha Frisk. A Temli também acompanha Shara. Temli acompanha Shara porque ela sabe que naquele lugar todos iriam querer a alma de Shara para vender a rainha e ganhar dinheiro. Porque como eu disse aí, todo mundo é ganancioso. Então Temli ajuda a Shara se ela ajudar a sair do subsolo junto com ela. Então no caminho elas encontram Asgore.
E as Gore, além de fazer qualquer maldade com elas, ele foi gentil com elas. Ele pediu para que Shara ficasse nas ruínas porque fora das ruínas os monstros iriam querer matá-la por causa da Toriel. Mas a gente já sabe o que acontece. Shara pede para as Gore deixá-la ir, já que ela não podia ficar no subsolo, já que sua casa era na superfície. No começo ele tenta impedi-la, mas no final ele acaba deixando. Então Shara e Tenley acabam indo para Snowdin. E quando elas vão para Snowdin, eles se deparam com um esqueleto. E esse esqueleto drogado é Papyrus. Esse Papyrus, mesmo sem mesmo ter um pulmão, ele é um fumante profissional. Ele acorda todos os dias de madrugada para fumar. E vocês lembram quando Sans pede para Frisk se virar e apertar sua mão? Então Papyrus faz a mesma coisa, porém ele pede para Shara dar um pouco dos dinheiros que ela tem. Se Shara não dar o dinheiro para o Papyrus, ele a mata. Ou seja, além dele ser um fumante, ele também é um carioca ganancioso. Esse sim consegue ser um desgraçado. Mas mesmo assim ele é um dos melhores Papyrus. Então logo elas andam no Snowdin, elas acabam encontrando Sans. E esse é o melhor Sans de todos porque ele é literalmente o Glowberry com a personalidade do Fel Papyrus. As pessoas chamam esse Sans de Lorde, porque ele é o monstro mais respeitado de Snowdin. E também é um dos mais poderosos. Ele tem essa cicatriz no olho porque quando ele era criança ele foi atacado por um monstro. Mas graças à Rainha Toriel ele foi salvo. Então desde então, como agradecimento, ele treina para ser um guarda real. E o motivo dele ainda não ser um guarda real, mesmo ele sendo um dos monstros mais poderosos, é porque Alpiste disse que ele é muito nervosinho. E ele fica bem preocupado com o Papyrus por ele fumar tanto. Quando ele vê a Shara, ele quer lutar com ela de todos os jeitos. Porém Shara, já que está na rota pacifista, ela não luta com ele. Então isso deixa ele bem irritado. Mas no fim a Shara acha o jeito de fazer o Sans e ela virarem amigos, já que ela está na rota pacifista. Logo elas chegam em um waterfall, e de novo o fumante do Papyrus pede dinheiro a Shara, senão ele o mata. Isso fica se repetindo tantas vezes que o Papyrus começa a chamar ela de minha carteira. Que bicho desgraçado. Então lá em Waterfall Shara encontra o Asriel. E uma coisa interessante nesse Asriel é que na rota pacifista ele é uma valentão babaca. Porém na rota genocida ele nos respeita e fica com medo de nós. Mas já que tô falando da rota pacifista, ele vai ficar maltratando Shara o tempo todo. Até que uma hora os dois começam a se entender e viram colegas por enquanto. Então Asriel ajuda Shara a distrair Alpis para que Shara possa passar de Waterfall segura. E as Alpis, ela sempre irritada pelo Asriel. Mas já que ele é o princípio do subsolo, ela não pode fazer nada para se defender. Esse Alpis, ela é cheia de cicatriz porque ela lutou em muitas batalhas e saiu vitoriosa. Ela treina o Sans todos os dias para ser um guarda real. E ela é a líder da guarda real também. Mas mesmo com toda a distração do Asriel, Alpis percebe a Shara e tenta matá-la. Porém Asriel implora para que Alpis não faça nenhum mal a Shara. Mas Alpis tem ordens da rainha e não podia ignorar um humano no subsolo. Então Asriel dá um jeito de fazer Shara ser amiga de Alpis. Que nem o Papyrus no Undertale que faz Undyne virar amiga de Frisk. No fim das contas dá certo. Alpis deixa a Shara passar por ela. Então elas vão até Not. Depois que Shara chega em Outland, o Papyrus aparece e pede o dinheiro da Shara de novo. Tinha que ser fumante, mas depois ela se depara com um laboratório. E esse laboratório é da Undyne. Aqui Undyne ela vira um cientista real depois de mostrar sua criação para a rainha. E a criação é o Napstaton. Essa Undyne é irresponsável e quase nem faz o que a rainha manda. Ela é tão irresponsável que ela nem terminou de fazer o Napstaton, por isso ele é só um quadrado com mãos. Mas já que ele é um fantasma, ele usa seus poderes sobrenaturais para voar e levantar suas mãos. O Napstaton ele quer pegar a alma de Shara para cruzar a barreira e ser a estrela da superfície, para que os humanos o consertem e ele seja o DJ dos humanos. Sim, Napstaton gosta de ser DJ, e foi por seus remixes que ele ficou famoso. Ele é tão famoso que ele contratou alguns caras para matarem Shara e darem a sua alma para ele. Mas todos falharam, então Napstaton tinha que matar a Shara ele mesmo. Ele entrou na sua forma, que também está incompleta, para matá-la. Mas já que sua forma está incompleta, no meio da luta ele fica sem bateria e não consegue mais lutar. Mas pelo pacifismo do Shara ela mostra a verdade a ele. E ele deixa ela passar dele. E também tem o Obstablock, ele é primo do Napstaton. E ele não gosta das músicas do seu primo porque ele prefere os clássicos além de remix. Mas então depois do que ela passa de Napstaton, ela consegue chegar ao castelo. Shara, quando chega ao castelo, ela vai para o último corredor. E lá ela encontra Papyrus novamente. E ele pede dinheiro de novo.
Brincadeira essa parte. Ele fala que é o juiz e que irá julgar Chara. E uma coisa interessante é que em quase todos os universos, os Sans eles não lutam com a Chara ou a Frisk quando ela poupa pelo menos um monstro. Mas em sua Perfel não. Se a Chara matar sequer um monstro, ela terá que lutar com o Papyrus. Mas já que a Chara foi pacifista o tempo todo, ele não precisou se preocupar. Então logo Chara chega até a Toriel. E Toriel tenta pegar a alma de Chara para quebrar a barreira e fazer a guerra contra a humanidade. Porém quando elas lutavam, Chara sempre se recusava a lutar. Então toda hora que Chara se recusava a lutar, a Toriel se lembrava de Frisk. E isso já foi suficiente para Chara dar um jeito de convencer a Toriel a não matá-la e tire essa regra de que todos os humanos que caíssem no subsolo têm que ser mortos. Então depois de uma grande luta ela consegue convencer a Toriel. Mas já que a Chara precisa de uma alma de um monstro-chefe para passar pela barreira, ela não consegue passar. Porém Temi e ela pega as almas humanas que Toriel tinha matado e vira a Omega Temi, e com essa forma ela quebra a barreira e liberta as almas, assim libertando todos os monstros do subsolo. Bem, eu fiz um resumo bem rápido mesmo. Eu não gosto muito de entrar em detalhes porque isso consome muito tempo. E eu não vou falar sobre a rota genocida porque eu não sei nada sobre essa rota em sua Perfel. Mas essa AL é uma das melhores. E tem uns melhores personagens também. Pena que Fandom está quase estragando essa AL. Olha como a Fandom faz os Sans desta AL. Mas do mesmo jeito é uma das minhas anomalias favoritas. E ela também tem uma das melhores megalovanias. E também tem muita cópia dessa AL como Fellswap Esmeralda e Fellswap Gold. E que um dia eu também falarei sobre elas aqui no canal. Mas bom, anomalias por enquanto é isso. Muito obrigado por assistirem até aqui, então tchau suas anomalias. Tchau, galera.